Esse, senhores e senhoras, é o Jockey Plaza Shopping Center, aqui no bairro Tarumã, em Curitiba, na Avenida Vitor Ferreira do Amaral. O shopping foi inaugurado em 2019 e conta com mais de 200 mil metros quadrados, é muita coisa. Ele ocupava uma parte da área do antigo Jockey Club, por isso o nome Jockey, e vem trazendo muita inovação no conceito de shopping, vem trazendo uma arquitetura muito diferenciada, muitas lojas. Ele mescla um padrão de consumo médio para alto e vem desbancar até muitos outros shoppings em Curitiba para concorrer em porte, em quantidade de lojas e em qualidade também de seus serviços, como por exemplo o Shopping Paládio, né? Mas senhores, hoje Meraldo Anda analisará de uma forma meticulosa essa arquitetura, né? Tanto a arquitetura quanto o design de interiores do Shopping Jockey Plaza, para a gente entender o que é essa arquitetura, por que ela é assim, o que ela remete, o que ela quer remeter, né? E para a gente ter uma percepção, uma análise, para a gente ter uma conclusão assertiva sobre se o shopping atingiu ou não seus objetivos e o que isso tem a ver com a cidade, com esse entorno, enfim. Vamos falar um pouco mais sobre isso. Primeiro falar que a Vitor Ferreira do Amaral está em obras, então é caótico e eu não sei onde atravessar. Eu não vi para lá nenhum espaço para atravessar e aqui é a única brecha que eu vi para eu poder passar entre os carros e passar ali dessa área que estão escavando na frente do shopping. E aí fica um puxão de orelha para a prefeitura, né? Vamos indicar melhor os acessos para pedestre, né? Afinal, as pessoas, olha, caminho seguro pedestre. Não sei se é não, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Bom, o que a gente tem que saber antes de avaliar uma arquitetura? A gente tem que saber qual que é a sua função. E a função de um shopping center, dessa maneira, é o comércio, né? É manter a pessoa, reter a pessoa dentro de suas estruturas, né? Então, o grande objetivo arquitetônico é ele ser chamativo e ser chamativo para dentro, né? Ele ser chamativo, você olhar e falar assim, nossa, que interessante estrutura, e ficar curioso de saber o que tem lá dentro, de ver esses portais, essas entradas, e ficar curioso do que tem, de como que é tratado, será que tem coisas diferentes, né? Acho que esse é o grande objetivo. Eu critico muito, já critiquei aqui, o fato dos shopping centers serem muito voltados para dentro de si mesmo e daí segregarem, né? E daí excluírem a relação com a rua. Isso é verdade, cara. Isso é quase que uma regra nos shoppings, que você não tem relação com o entorno, né? Tanto não tem relação com o entorno, como vocês percebem ali naquele bambuzinho, aqueles bambus ali, que os trabalhadores aqui da região estão descansando ali. E a gente tem toda essa área aqui, ó, de uma vegetação estéril, uma vegetação rasteira, baixa, né? Em vez de grandes árvores de sombra, de ser uma grande praça onde as pessoas podem sentar, podem ficar, podem descansar, né? Porque o foco não é a relação com a rua, o foco não é a relação com o pedestre que está andando, que está passando. O foco é sempre me olhe e entre em mim. Lá ele, né? Essa é a grande relação. Até a noite, a iluminação era toda voltada para o shopping, né? Toda voltada para os acessos que dão uns caminhos, que indicam os caminhos para o Jockey Plaza, né? Até as decorações, por exemplo, aquela cascatinha, esse espelho d'água, é uma coisa intangível, né? Uma coisa que não é para você chegar ali e se refrescar, ou para você sentir a água, alguma coisa assim, como é em chafarizes públicos, cavalo babão, por exemplo, que a água está ali próximo da experiência do usuário. Isso aqui é uma coisa meramente decorativa, uma coisa que também remete todas essas linhas, ó, até você ver que as linhas se convergem em direção ao jockey, né, ao letreiro, ao shopping, à estrutura, né, tudo para fazer com que você sinta vontade de entrar no shopping do que ficar aqui do lado de fora, né? E hoje, por exemplo, como é um dia calor, eu tô falando que é um dia calor em todos os vídeos, porque todos os vídeos estão andando no sol. Não dá nem vontade de ficar muito aqui analisando a arquitetura, porque é muito quente, não tem uma árvore de sombra, né? Não tem uma árvore aconchegante, não tem um banco aqui fora, né? Não tem nenhuma estrutura
passível de acumulação urbana humana, porque as pessoas, o objetivo do shopping é fazer com que você entre nele, né? Fazer com que você compre e entre em suas dependências. Para aquela região é muito mais do mesmo. A gente tem esses jardins aqui, ó. É uma calçada larga, né? Isso é uma coisa boa. Os jardins são bonitos, né? Essas estruturas, essas jardineiras, esses canteiros aqui são interessantes. As entradas são bem marcadas para estacionamento, até tem umas entradas de pedestre lá na frente que também são bem marcadas com esses recuos do canteiro. Então aqui eu sei que não é uma entrada, porque o canteiro está avançando. Onde que é a entrada? É só eu olhar, seguir com os olhos a linha que o canteiro está levando, e eu sei que ali tem uma entrada de pedestres ou de veículos para o shopping, né? Eu não vou continuar lá para frente, porque é muito mais do mesmo, mas agora eu vou falar um pouco se isso faz sentido ou não, esse bloqueio. Bom, eu acho ele sempre prejudicial, né? Quando a gente fala de relação urbanística, de cidade, é sempre prejudicial, né? Não tem como a gente falar que não tem como a gente falar que um jardim estéril desse, sem árvore, sem sombra, sem banco, é bom, né, pessoal? Uma área tão grande dessa, tem tantos comércios, tantas pessoas que prestam serviço aqui, que poderiam curtir uma sombra, um vento do lado de fora, né? Mas ok, não tem. Vamos para uma perspectiva pragmática, então. O shopping quer ser um marco na cidade e quer agregar consumo, ele quer chamar pessoas para agregar o seu espaço. Sendo assim, ele cumpre sua função, né? Você sente todo momento essa vontade e esse mistério, essa dúvida, essa curiosidade de saber o que tem lá dentro, que é o que a gente vai fazer agora. A gente vai entrar no shopping para saber o que tem lá dentro de fato. Então ele cumpre bem essa função. E sendo, mais uma vez, pragmático, a região aqui do entorno da Vitor Ferreira do Amaral também tem um comércio bem popular, né? Então a gente tem lojas de veículos, tem posto de gasolina, tem seminovos, usados, tem loja de tinta, né? É um público diferente do que o shopping quer, né? Então até não faz muito sentido ele abrir, por exemplo, lojas para fora, porque não seriam as lojas desse padrão da realidade, da vocação do bairro Tarumã nessa região, e talvez não agregaria, talvez as lojas para fora falhassem, tivessem muitos problemas com talvez segurança ou com infraestrutura, enfim. Então ele pretende de uma maneira pragmática falar assim, aqui é diferente, né? Aqui é um lugar singular, aqui você vai ter coisas diferentes do bairro, e você percebe isso muito também pelo edifício, né? Falando sobre o edifício, essas cores bege, cinza, cores muito neutras, muito suaves, assim, e esses volumes intercalados, ele é um grande prisma, né? Um grande quadradão, um grande paralelepípedo, que hora ou outra tem esses recuos ou avanços, assim, só para fazer uma movimentação, um detalhe, coisas meramente ilustrativas, meramente, como posso dizer, meramente decorativas, né? Aqui a gente tem outro espelho d'água, esse aqui é um pouco mais perto. Esse aqui a gente tem um pouquinho mais de contato com a água, mas não a ponto de ser convidativo de ficar aqui. Talvez nem possa, né? Talvez se alguém ficar sentado, meter a mão ali, o segurança já vai ratear. E a gente também tem essa entrada bem marcada aqui com a grande letra A para indicar que esse é o portão principal do shopping, né? Olha a relação ali das meninas com o tamanho da edificação, né? Isso é legal a gente ver também o tamanho das paredes. De longe a gente não percebe, mas estando aqui do lado é bem claro a relação com as pessoas. E daqui também o forro já vai descendo e já indica uma relação, uma altura mais humana, né? O tamanho da porta é mais de uma pessoa mesmo. Então indicando que aqui de fato é a entrada. Olha nós ali. Entrando no shopping, eu já comento sobre o design interiores. Mas antes, sobre as cores, essa linha arquitetônica, muita gente fica interessada em saber o estilo, né? Qual que é esse estilo? Qual estilo arquitetônico é esse? É moderno, é contemporâneo? É não sei o quê? Cara, sinceramente, é muito difícil a gente ficar classificando tudo, né? Porque tudo é uma mistura de várias referências, várias coisas, várias técnicas, várias tecnologias para fazer um projeto, né? Mas se eu fosse resumir o Jockey Plaza, eu ia dar um aspecto muito mais, o que me lembra assim daquela arquitetura europeia do norte, sabe? Né? Europeia do norte é foda, né?
uma coisa meio Dinamarca, uma coisa escandinava, esse era o nome que eu estava procurando, uma arquitetura escandinava, que a gente tem elementos muito sóbrios, muito minimalismo, né? Aqui no interior a gente tem um pouco mais de vida com as vegetações, com essas aberturas aqui com sol, que isso é muito interessante, isso aqui é muito legal, que a maioria dos shoppings não tem essas aberturas pra gente não sentir a passagem do dia, que horas são, mas isso é uma coisa legal do Jockey. Mas você percebe que ele é muito sóbrio, né? Que ele é muito simples na sua solução geométrica, principalmente externa, e muito simples nas cores também, né? Ele pretende ser um volume absoluto e que você se impacte por isso, né? E até quando você traz esse minimalismo no volume, nas cores, você até traz um aspecto de exclusividade, né? Um aspecto de que isso não é comum. Ele não está aqui para te agradar, ele está aí porque você sabe que ele é exclusivo, que ele não precisa ficar te convencendo, porque ele é tão importante, tão imponente, que a própria estrutura dele te convence. Ele não precisa ser maximalista para isso, né? E é uma coisa que eu identifico também na arquitetura, no paisagismo, no interiores mais escandinavo, né? Até porque lá a gente tem esse clima frio, esse clima árido de certa forma, e que chama muitas pessoas para dentro, né? Então os interiores escandinavos tendem a ser muito mais quentes do que os exteriores. E até o jardim externo ali é muito escandinavo também, claro que com espécies um pouco mais locais, mas porque é isso, é um lugar, uma grande esplanada, não tem árvores, não tem bancos, é uma coisa muito mais simples, né? Se bem que os escandinavos também fazem coisas com bancos e coisas mais ficáveis, mas o fato é que os ambientes lá são muito mais estéreos, né? No sentido que não tem tanta coisa, é sempre puxado para a pegada minimalista, né? Quase que uma coisa meio Vale do Anhangabaú, em São Paulo, sabe? Que é uma grande esplanada. Aquilo foi um projeto de um escandinavo, né? Aquilo foi um projeto de um sueco, do escritório do Jangel, né? E ele traz muitas dessas referências também de sua arquitetura. Agora falando do interiores, antes de falar do interiores, preciso que você curta esse vídeo aqui no Jockey Plaza, Beraldo andando por aqui, fazendo críticas. Faz sentido minhas críticas? Faz sentido minha análise? Deixa aí nos comentários. Se inscreva também no canal, ative as notificações para não perder nenhum vídeo, né? E também deixe a sua opinião aí embaixo. Acesse o clube de membros, vídeos exclusivos e outras coisitas mais. Interiores é como eu falei, se a gente for abraçar esse estilo escandinavo de ser, o interior ele é mais quente. A gente percebe aqui, se a gente fosse reduzir tudo isso a uma cor, um tom de bege, um tom de amarelo, né? Uma coisa mais soft. Eu acho que é o que o interior do Jockey quer passar mesmo, essa coisa mais confortável, mais austera, tanto para você sentir mais vontade de ficar por aqui, sabe? Sentir mais vontade de andar o dia todo por aqui, de ver as lojas, de vir aqui num dia frio, num dia calor, né? Ele é quase que um ambiente ideal para todas as épocas, né? Olha aqui essa praça central com teto de vidro aqui, essa iluminação natural, né? Para até se for um dia frio trazer esse negócio mais quente do sol também. Se for um dia mais chuvoso também, se vê a chuva lá fora e aqui dentro tá quentinho, ou tá bem climatizado, tá com a iluminação boa, tá com a iluminação amarela, quente, confortável, enfim. Eu acho que é tudo isso. Diferente de algum shopping que a gente vê aquela iluminação toda branca, que acha que o branco é o que vai ressaltar as coisas, que vai fazer as pessoas comprarem, vai fazer as pessoas quererem ficar ali. Não, né? Aqui o interior de Jockey foi para outra pegada. Foi para a pegada de entender que a luz amarela é uma solução, né, de conforto, que as pessoas gostam, às vezes preferem ficar nesse ambiente do que no ambiente branco, sem personalidade, né? E daí sempre no shopping os interiores tendem a ser mais neutros para evidenciar também os comércios, né? Para evidenciar as lojas, para evidenciar os seus clientes, né? As lojinhas, os comércios, coisas todas, né? Então também aqui a gente vê que as cores, a diferença, os painéis, as iluminações diferentes, elas vêm sempre da loja, né? Aqui a gente está andando para a Praça Gourmet. A gente tem aqui a praça de alimentação, tem bastante gente, é hora do almoço, mas aqui é a Praça do Gourmet porque tem também
essa relação externa em alguns visuais. O shopping ele não quer ficar te mostrando a paisagem, né? Mas ele quer, às vezes, te encaixar, te contextualizar. Então, por exemplo, aqui, como eu falei, tem essas clarabóias, essas aberturas, esses tetos de vidro, mas também tem um ou outro vidro, uma outra floreira mais aparente ali, para fazer essa contextualização e também te dá um senso de não claustrofobia, né? Que você está num ambiente amplo, aberto, enfim, como que acontece ali, ó, em cima daqueles restaurantes ali do Detroit, tem uns bambus ali em cima, mas atrás já tem uma parede, só que você tem uma amplitude maior desse espaço, tem uma percepção melhorada desse ambiente, que com certeza contribui muito para isso. Tem até alguns ambientes que são quase que jardins, né? Isso é uma coisa legal do Jockey, puxando um pouquinho de saco, ó. Ele tem essa relação externa, acho que talvez a melhor de todos os shoppings, né? Acho que o Barigui tem um pouco disso, na praça de alimentação, mas o Jockey, especialmente de dia, ele tem essa relação bem boa. Bom, seguindo aqui, Cinépolis à direita, e lá na frente mais lojas, mais coisas. Aqui ó, jardins de inverno. E essa área aqui até tem esse tratamento por ser área gourmet, então não para trazer um aspecto de praça de alimentação, mas que são restaurantes individuais, específicos ali. Faz bastante sentido no termo de design e a gente realmente sente isso, que são restaurantes diferentes do que da praça de alimentação. Olha que bonito esse bambu aqui, ó, entre dois restaurantes, né? Isso tudo dentro da estrutura do shopping, a gente não vê lá fora, tem que se esforçar muito, mas já dá essa sensação de lojas diferentes, né? De restaurantes diferentes, quase como se estivesse andando na rua, né? Enfim, é isso. Pessoal, esse aqui foi um vídeo de análise arquitetônica e caminhada dentro do Jockey Plaza, um dos maiores shoppings de Curitiba, talvez o maior, não sei se perdeu ou ganhou do Shopping Palladium, que uma época era o maior da América Latina, inclusive. Ó, aqui até tem lá na frente, no Jangardo, um visual da cidade, interessante também. Mas enfim, essa foi a nossa caminhada aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostaria de saber a opinião de vocês arquitetônica sobre o shopping. Vocês gostaram? Acharam bonito? Concordam comigo? Discordam? Pode falar aí, sem amarra, sem preconceito, mantendo sempre a decência nos comentários. E é isso. Ali que tem o Mundo Pixar. Já vi várias fotos ali onde tem coisas da Pixar. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe o Beraldo nas próximas andanças por Curitiba e região. Em breve a gente tem novidades muito incríveis, Beraldo andando em lugares mais distantes, maiores e mais interessantes também. Tamo junto, a gente se vê em breve aqui no YouTube.